Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Iniciamos então o nosso terceiro dia de colóquio. Gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui conosco nesses dias, nessas jornadas de intenso debate aqui e de trocas de conhecimento, de reconhecimento do outro. Gostaria de agradecer, então, a presença de vocês e iniciar a nossa mesa de hoje, o primeiro momento da nossa mesa de hoje, com a professora Marluza Marques Arres. Desculpe, o sobrenome não saiu. A professora Marluza é professora também da Unicinos, do Programa de Pós-Graduação em História da Unicinos, e é um prazer efetivo estar aqui com a professora. Gostaria de passar imediatamente a palavra para ela, dizendo da minha alegria de estar compondo a mesa contigo hoje. Tá bom? Muito obrigado, professora. Certo, eu falo nesse aqui mesmo. Então, tá. Boa tarde a todos e a todas. Eu é que devo agradecer pelo convite ao Cristiano, à Fabiana, ao Ivan e à Renata, né, que tivemos alguns encontros, né, pelas mídias, né? Então, quando a gente se enxerga assim, né, tem aquela familiaridade, né, mas o encontro foi programando, pensando o evento, compartilhando, como disse o Cristiano, né, algumas ansiedades e também esperanças, né, que se concretizaram. Né? Então, foi bem bacana, né, a nossa relação inicial para pensar, né, esse 11º Colóquio Internacional Diversidades das Culturas. Né? E eu quero expressar, né, a minha gratidão, né, pela acolhida da Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás, parabenizar o programa de pós-graduação, né, que completou 50 anos, e vocês, eu vi pelas fotos, vocês fizeram, né, cerimônia, faz bastante... foi recente, né? Foi esse mês ainda que vocês comemoraram, né, os 50 anos, né? E fiquei muito feliz. Também gostei muito de enxergar nos corredores, né, ali o nome dos alunos. Achei uma homenagem muito bonita, muito bacana. Né? Eu, se fosse aluna, eu ia ficar muito feliz, né, de enxergar ali como parte disso. Por que eu falo isso? Porque nós pensamos nisso lá na Unicinos e nós não conseguimos. Então, foi um pouco uma frustração. Nós temos uma plaquinha só dos professores, mas a gente não conseguiu, né, fazer isso que vocês fizeram, que foi um gesto, né, muito bonito. E acho que é bastante tempo, né? Vocês são maduros já, né? Já é uma responsabilidade enorme, né? Mas também já atingiram, né, uma nota muito expressiva, né? E isso, é claro, pessoal, a pós-graduação não chega nessa nota sem uma boa graduação junto, né? É integrado esse processo, né? É articulado, né? Então, acho que, né, todos estão de parabéns, os alunos, os bolsistas de iniciação científica, né? Eu também gosto de dizer que, no meu tempo, eu e a Maria Cristina, que gozamos, né, no nosso tempo não tinha bolsista de iniciação. A gente nunca foi bolsista de iniciação científica, né? Então, agora é uma coisa maravilhosa, tanto para os pesquisadores quanto para os alunos, né, dos cursos, né, terem essa possibilidade, tá? Então, fiz uma longa fala e uma longa introdução, mas para expressar, né, o meu contentamento de estar aqui com vocês, tá? Eu dei o título da minha fala, Memória e Militância, a difícil construção de uma cultura democrática no Brasil. Eu vou falar um pouquinho para vocês, para situar como é que surgiu, né, um pouco, aqui depois eu vou ler, é um recorte muito pequeno, né? E é um trabalho que, na verdade, ele apareceu quando eu fiz o meu doutorado. E eu fiz o meu doutorado na década de 90, tá? Num assentamento rural
que foi criado no governo do Leonel Brizola, no Rio Grande do Sul. Tá? Era uma área que houve um investimento muito grande do governo, tá? E isso foi justamente quando o Leonel Brizola era secretário de obras de um governo anterior, tá? Do Ernesto Dornelles, então ele conhecia toda a história da área, né? E quando ele foi governador, ele defendeu e conseguiu um certo apoio, né, para que houvesse uma socialização, né, uma distribuição de terras na área, né? Aquilo, é claro, depois ele vai... Essa política agrária do Brizola, ela ganha força assim, nos 2 últimos anos do governo dele. Então, tem até acusações de que era, né, uma maneira, né, de projeção, etc. e tal. Mas eu vi muito o PTB, porque agora, deixa eu fazer só um parênteses aqui, né? O Partido Trabalhista Brasileiro não é o do Jefferson. Tá? Para os alunos, não, vocês têm que ter presente que eu estou falando do período 45-64, tá? E o PTB era, né, uma força progressista, uma força de esquerda, né? Tinha nascido do braço institucional do próprio governo, né? Mas teve uma trajetória ao longo desse tempo, né? Digamos assim, de agregador, né, das forças trabalhistas, e o PTB, nesse período, ele abraça a bandeira das reformas de base, principalmente depois da morte do Getúlio Vargas, em 54. Então, esse PTB de 45, 64 é, na verdade, hoje o PDT do Ciro. Também não sei muito bem, tá? Não vou dizer o que isso significa, tá? Mas só para dizer para vocês que se a gente tivesse que olhar, né, sabe, uma sequência seria o PDT. O Brizola, quando volta do exílio, ele reivindicou a sigla do PTB, na redemocratização, só que ele perdeu, ele não ganhou, e a Ivete Vargas leva, né, que é esse PTB que aparece hoje, né, nas mãos, né, do Jefferson. Né? Eu sinto que eu tenho que fazer isso porque, na verdade, porque senão, né, os alunos, às vezes, né, associam imediatamente com o que está aí, né, e tem que fazer realmente uma distinção. Né? E, digamos assim, nesse contexto de 45, 64, embora tenha, né, digamos, uma âncora institucional muito forte no próprio governo, né, em função até do vínculo todo com o sindicalismo, com o Ministério do Trabalho, né, o PTB era uma força progressista. Tá? Então, naquele contexto ali que o Brizola está desenvolvendo essa política agrária, né? E ele não vai só tentar distribuir terras no banhado do colégio. Ele vai ter, né, o banhado do colégio é o nome do assentamento. Né? Ele vai ter uma série de outras, né, ações no Estado. Mas eu vi muito isso como esse PTB, que tinha, né, uma tradição muito grande de comando no meio urbano, né? Sabe? Ele estendia os braços e começava a ter estratégias para o meio rural. Né? Então, eu trabalhei isso no doutorado e fiz, entre outras coisas, eu mexi muito com documentação, etc., mas eu fiz entrevistas, né, com os assentados. Usei como critério, né, entrevistar somente aqueles que tinham participado do acampamento, reivindicando aquela área, né, e que depois tinham, né, recebido as terras, etc., e que estavam lá ainda hoje. Né? E o que apareceu de uma forma assim, muito subterrânea? Tinha alguma coisa que eu não conseguia. Eu entrevistei, falaram, contaram, acampamento. Eles contaram muito, assim, todo o problema que eles tiveram com os latifundiários da região, etc. Eles contavam até umas histórias, né? E depois eu achei
toda a documentação da Inspetoria de Terras do Camaquã, que por 10 anos administrou o assentamento. E tudo que eles tinham contado, sabe, estava, né, relatado, tinha relatório de promotoria, quando houve litígios mais graves, assim, com os fazendeiros, né? Eu digo isso porque, às vezes, a história oral, e principalmente quando a gente tem, assim, às vezes não é tão fácil tu entender, né? Sair e entender, por exemplo, como eles falam, até você captar isso, né? Então, fica, às vezes, assim, tu fica, né, pensando, né, no tipo de história. E tudo depois eu encontrava ressonância, né, na documentação administrativa. Mas aparecia aparecia alguma coisa, e era assim, eu consegui ir captando que era o Grupo dos 11. A organização do Grupo dos 11, que é um comando que o PTB e o Brizola, tá? Aí eu vou dizer para vocês que depois eu entrevistei o Pedro Simão e ele disse que o PTB de Caxias do Sul nunca aderiu a essa ordem, que isso era coisa do Brizola, não era do partido, né? Ele dá no finalzinho de 1963, ele já não está no governo do Rio Grande do Sul, mas ele deu uma orientação para a organização popular. Mas aquilo aparecia assim, era, sabe, eu senti que tinha alguma coisa. Aí eu entrevistei o prefeito de Camaquã, que foi cassado. Ele era do PTB e tinha sido cassado ali em 64. E daí ele relatou, né, que eles mobilizaram os assentados e que, inclusive, tinha descido um helicóptero do Exército na cidade, e que aí ele diz que que eles não tinham arma, coisa nenhuma, que eles tinham enxada, foição, né? E aí cita até o nome de um político do próprio PTB, né, que teria, digamos assim, instigado, né, os assentados, né, a reagir no contexto do golpe, né? E isso, mas os assentados silenciavam. Ali era silêncio. É aquilo, sabe? Um velhinho assim, que tinha me dito assim, depois eles diziam que nós era comunista e nós nem sabíamos o que era o comunismo. Aquilo foi, tipo, mas o que houve, né? Porque a gente, às vezes, eu sempre fui com muita cautela na entrevista, sabe? Eu não sou do tipo de entrevistadora assim, que chega confrontando, coisa assim. Eu espero, eu respeito um pouco, né, o tempo, a memória, né, o ritmo, né, das pessoas, né, para... às vezes eu acho que eu não sou uma boa oralista, né, por conta desse assim, né, desses cuidados todos, né, de não avançar, porque eu sempre acho que a gente, né, invade a intimidade do outro, né, quando tu pede que ele conte, né, coisas e começa a perguntar e a dialogar, né, e tentar puxar mais. Talvez, se eu tivesse sido um pouco mais ousada, eu tinha arrancado deles, mas eu não fui, tá? Eu não fui mesmo, né? E aí o prefeito foi que me deu, né, um caminho. Eu fiz um artigo, se vocês botarem lá meu nome, vai aparecer, porque eu fiz só analisando a entrevista com o prefeito de Camaquã, porque ele é muito ressentido. Ele ficou assim, sabe? E aí usei ainda a ideia do ressentimento, né? Como isso veio à tona, né? Eu só não fui atrás porque ele culpa alguém, né? Isso eu também não fiz, né? Não fui atrás. Mas aí eu fiquei com a história do Grupo dos 11 na cabeça, né? Terminei a tese não chegou até ali, porque o Brizola sai do governo, eu fiz a tese até o momento em que o Brizola distribui ali, né, os lotes para eles, etc. Consegui ver de onde é que eles vinham, consegui lista dos demandantes, né, critérios, tudo bem bonitinho, usei as entrevistas, né, não usei
tanto como eu poderia. Eu acabei, mas usei. Né? Tem pelo menos um capítulo que eu usei bastante, né, o depoimento dos assentados, mas eu usei muito aquela documentação da Inspetoria de Terras, e existe um processo, assim, um processo judicial, né, porque eles vão tentar desmontar o assentamento. Não conseguiram, mas 10 anos fica o litígio. Tá? E eles vão descaracterizar e não tem o nome de reforma agrária. E a minha orientadora me incomodava muito com essa história, né? Se era ou se não era, o que eu ia fazer? Né? Era a Helga Piccoli. E eu, pessoal, realmente era muito difícil, era problemático de chamar, né? Sabe? Mas era uma política agrária usada já para a época, e pelo menos tu tinha, né? Pô, tinha um investimento público, né? Ele força, né, a socialização daquilo, né? Mas eu trabalhei, vou dizer porque eu achei que foi uma saída boa. Eu trabalhei, e aí foi isso que eu me dei conta, né? Que o PTB tinha uma estrutura para lidar com as demandas da cidade. E aí eu trabalhei com a ideia da expansão da estrutura do Estado, porque ele vai criar uma série de órgãos e coisas, né, para lidar com essas demandas, né, do campo. Né? Então, ele absorve isso, né, até na estrutura do Estado, faz toda uma legislação, etc. Foi uma celeuma, mas fiquei pendurada com o Grupo dos 11. Aí, mais recentemente, a Dulce está aqui, aquelas reuniões de avaliação, né, a gente acaba fazendo amigos, né? E eu fiz uma amiga, essas coisas, né? Tinha uma professora da URGS, né, que eu sempre ouvia falar nela, sempre tinha ouvido falar nela. Eu estudei na URGS, fiz o mestrado, fiz o doutorado na URGS, né? A graduação eu fiz da Unicinos, eu sou bem cria da Unicinos. Tá? E encontrei a Carla Brandalize em Brasília, lá nos fóruns acadêmicos. E a Carla virou a minha parceira num projeto que a gente chamou A Experiência Democrática do Rio Grande do Sul e a Radicalização do PTB na década de 60. A Carla da URGS, eu da Unicinos, e a gente conseguiu bastante coisa, bastante bolsistas, né? Um grupo de alunos muito, assim, teve mestrados, doutorados, foi um pouco naqueles projetos guarda-chuva, a gente trabalhou bastante tempo, né? Fizemos bastante entrevistas, eu e ela, assim, com políticos em torno de 15, né? Conseguimos a estrutura da Assembleia Legislativa para fazer as entrevistas, o que foi muito bacana e mais fácil e tudo, né? Então, eu só vou pegar um pedacinho, tá? Tem, assim, o que nós duas não tivemos fôlego para concluir o livro. Nós escrevemos vários artigos, tem muita coisa já publicada, né, sobre o Grupo dos 11, sobre os personagens envolvidos, né, em que regiões eles... Né, no interior, como é que atuam. Eu consegui algumas... nós duas conseguimos alguma documentação ligada à polícia, conseguimos também, né, processar isso, né, mas a ideia é que a gente conclua, né, com um livro. Né. Eu acho que a gente tem uma mania, né, historiador tem mania, né, tem que reunir a pesquisa toda. Né? Então, os órgãos de fomento e avaliação dizem para nós o artigo, e nós continuamos com o livro ainda, né? Mas eu e ela ainda não desistimos, assim, né? Mas a gente... Porque tem mesmo, tem bastante material que a gente coletou. Eu vou passar agora a ler para vocês, tá? Porque aqui agora eu vou focar. Eu situei vocês, né, esse contexto 45-64, essa formação, essa organização, né, núcleos populares que o Brizola vai tentar constituir no finalzinho de 63. O golpe está... Né, ele está resistindo, de alguma forma, né, ao golpe. Então, vou começar a fazer a leitura aqui, que senão eu me vou pela... O que eu não fiz, Cristiano, foi ligar
Agora liguei. Tu está marcando tempo. Tá. Bom, tá. Ao longo da execução desse projeto intitulado A Experiência Democrática no Rio Grande do Sul e a radicalização do Partido Trabalhista Brasileiro na década de 60, desenvolvido em parceria com a professora Carla Brandalize, entrevistamos significativo número de pessoas que nos anos de 1950 e início dos anos 60 mantinham vínculos com o Partido Trabalhista Brasileiro. O que nos mobilizava nestas entrevistas era conseguir recompor informações, interpretações e experiências pessoais sobre a organização dos comandos nacionalistas, mais conhecidos como Grupo dos 11 Companheiros. Ou seja, o foco era o movimento de organização popular protagonizado pelo Partido Trabalhista Brasileiro, especialmente estimulado pela liderança de Leonel Brizola, isso meses antes do golpe civil-militar de 31 de março de 1964. Leonel Brizola, naquele momento, era deputado federal pelo PTB e foi eleito pelo estado da Guanabara. Liderava uma frente de mobilização popular, congregando setores da esquerda que defendiam a realização das reformas de base. Passou a estimular a organização desses grupos, utilizando para isso especialmente seus pronunciamentos na rádio Mayrink Veiga, a partir do Rio de Janeiro. O Brizola, na verdade, no episódio da legalidade, que isso é em 61, quando acontece a renúncia do Jânio Quadros, e legalmente deveria, e assumiu, né, o governo, o vice, que era o João Goulart, o Brizola se projetou nacionalmente, porque ele liderou essa campanha, né, havia muita resistência em que um herdeiro do getulismo, né, assumisse o governo. E ele só era parceiro na chapa com o João Goulart porque as eleições eram separadas, não eram que nem hoje. Hoje a gente elege, né, o presidente e o vice, e naquela época era separado. Então, o Jânio tinha sido eleito com o Partido Democrata Cristão e a UDN, né, e o João Goulart a partir do PTB, né, só para situar para vocês isso. Com os grupos dos 11, Brizola pretendia contar com uma forma de organização extraparlamentar, especialmente em meio a setores populares. A alegoria remetia a um time de futebol, uma formação onde cada um tem um papel e que era conhecida e familiar a todos, onde se sedimentaria a comunhão em torno das reivindicações e conquistas sociais. No momento de fundação de cada um desses grupos, uma ata deveria ser elaborada. Nas atas, que obedeciam a um modelo padrão, ficavam registrados os nomes e endereços do comandante, do subcomandante e demais membros. Da mesma forma, os objetivos principais dos comandos estavam definidos na ata. Atuação organizada em defesa das conquistas democráticas do nosso povo, pela instituição de uma democracia autêntica e nacionalista, pela imediata concretização das reformas, em especial das reformas agrárias e urbana, e sagrada determinação de luta pela libertação de nossa pátria da expoliação internacional. O documento, a ata, era enviado a Brizola, que lia o nome desses adeptos na rádio. E aí o prefeito me disse que eles ficavam esperando para ouvir seu nome ser lido na rádio. Vocês estão se dando conta que ele está publicizando, né, a organização, assim, né? Então, né, fica, né, além do apelo na rádio, circulou uma cartilha denominada Organização dos Grupos de 11 Companheiros ou Comandos Nacionalistas, né, Organização do Povo, assinada por Brizola em 29 de novembro de 1963, e que servia de orientação para a organização dos grupos.
O impulso para essa organização partia de uma liderança do partido que dava sustentação ao presidente. O contexto, portanto, está diretamente relacionado ao clima de insegurança que cercava o governo João Goulart. Trata-se de um tema pouco estudado e sobre o qual existe um certo silenciamento, porque, na verdade, eles perderam, eles foram absolutamente derrotados. Para alguns, eles nem chegaram a representar nenhum tipo de risco, perigo, nem nada. Existem depoimentos dos próprios PTBistas, que dizem que aquilo era, não funcionava, que aquilo era uma maluquice do Brizola. Eles usam muito, os de dentro usam esse tipo de expressão. Então, mas apesar do curto período de existência, foi uma experiência de organização e mobilização popular de base partidária. A organização efetiva dos grupos foi muito frágil, devido à sua brevidade, como a temporalidade de poucos meses. A maior parte da documentação produzida pelo movimento foi destruída pelas próprias lideranças e membros, em uma tentativa de autoproteção, ao ser considerado uma séria ameaça pelo novo regime que se instala em 1964. O economista e professor da, então, Universidade do Rio Grande do Sul, que é a URGS, Cibiles Viana, um dos membros do Comitê Executivo Nacional dos Grupos dos 11, e ex-chefe de gabinete de administração e planejamento do governo, no governo de Leonel Brizola, no Rio Grande do Sul, 1959-62, relata essa necessidade premente de não deixar vestígios da organização. Aí agora é a fala dele. Havia um comitê executivo encarregado de dar organicidade aos grupos dos 11, instalado em um apartamento na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, no Rio, onde estavam arquivadas as atas da constituição de milhares de grupos e sua distribuição geográfica. Pouco antes do golpe, estávamos preparando as primeiras reuniões setoriais nos estados, que culminaria em uma convenção nacional no Rio de Janeiro. Todo o projeto foi paralisado com o golpe de 1974, quando o local foi invadido e destruído. Felizmente, eu e o Lélio Carvalho, que fazíamos parte do comitê executivo, na noite de 1 de abril, retiramos dentro de 5 malas todas as atas de constituição dos grupos, bem como o respectivo fichário. Levamos o material para um lugar ermo e os incineramos. Se esse material não fosse retirado, teria dado instrumento para que os militares pudessem envolver em inquéritos policiais milhares e milhares de pessoas pelo Brasil afora. Então, aqui fica assim, o silêncio, porque eu primeiro achei que o silêncio fosse só o constrangimento da derrota, mas eles têm medo também. A partir do momento que eles perdem, eles passam a ter medo. Aí, realmente, conseguimos localizar algumas fontes geradas a partir de registros policiais e processos judiciais. Na pesquisa, foi isso que a gente encontrou. Essa cartilha eu encontrei lá no Rio Grande do Sul. Mas aí, o caminho da história oral e a valorização das memórias sobre este momento importante da política do período foi o que percorremos inicialmente. E a pergunta a respeito da qual eu quero fazer uma reflexão e explorar nessa apresentação refere-se a como trabalhar e pensar a diversidade de relatos de memória, os quais se construíram a partir das urgências do presente da entrevista. Então, 2 aspectos eu procuro examinar e compreender nas entrevistas que eu selecionei aqui, que foi um fragmentinho. O fato de se constituir como uma experiência e o vínculo com o presente.
Inspirado por um colega com quem compartilho o interesse pelo trabalho com as fontes orais, o Rodrigo Weimer, lá do Rio Grande do Sul, tá? Eu comecei a tentar perceber nas entrevistas o emprego das distinções formuladas por Walter Benjamin a respeito da forma de narrar a experiência. 2 textos onde a questão da narrativa e da experiência aparece discutida no Benjamin, né? Experiência e Pobreza, escrito em 1933, e O Narrador, escrito em 1936, né? Ambos publicados aqui pela Editora Brasiliense, né? Em 86. Tá? Ele fala de experiência e do seu potencial de comunicabilidade. Nos 2 textos, ele aparece problematizado, né, o fim da narrativa, nos efeitos que a sociedade urbana e industrial moderna estava produzindo na forma de compartilhamento de conhecimento e da aquisição da experiência. A forma de colocar e pensar essa questão aparece ligada a respeito das ponderações sobre as formas de narrar a experiência, bem como o significado da experiência. Vai se referir à experiência de 2 formas. Fala em experiência como uma tradição compartilhada que passa de pai para filho, que é capaz de comunicar algo em termos de aprendizagem, que aparece referido em comentaristas dele, né, em alemão, como Erfahrung, e ao qual o Benjamin contrapõe as pequenas experiências individuais particulares, que ele chama em alemão de Erlebnis. O que está em questão é o compartilhamento de conhecimentos sedimentados de modo comunitário. A possibilidade da transmissão e aprendizado estava na narrativa. Fala em experiências comunicáveis e na capacidade de intercambiar experiências. A outra possibilidade é a narrativa fragmentária de quem viu e viveu, tendo por referência a sua própria experiência e o seu próprio caso. Jean-Marie Gagnon, especialista em Benjamin, esclarece: a experiência se escreve numa temporalidade comum a várias gerações. Ela supõe, portanto, uma tradição compartilhada e retomada na continuidade da palavra transmitida de pai para filho. Continuidade e temporalidade das sociedades artesanais, diz Benjamin, o narrador, em oposição ao tempo deslocado e entrecortado do trabalho no capitalismo moderno. Benjamin situa, neste contexto, o surgimento de um novo conceito de experiência em oposição àquele da Erfahrung, que é experiência, né, e do Erlebnis, que é vivência. Então, ele está contrapondo experiência e ele não contrapõe. Não é uma contraposição, é uma distinção, tá, nas formas de narrar. E essa vivência, então, reenvia a vida do indivíduo particular na sua inefável, isso é a Gagnon que fala, né, preciosidade, mas também na sua solidão. As marcas de experiências e vivências atravessam as memórias e podem ser percebidas nas reminiscências de entrevistados. A atividade militante presente nas entrevistas expressa-se normalmente como atividade do sujeito, como vivência pessoal, sentida por cada um. Contudo, em alguns momentos, tradições familiares, ou mesmo formuladas em termos de um coletivo político, no caso o partido ou um diretório municipal, se faz presente na entrevista, como marca de uma experiência que passa de geração para geração. Na verdade, foram as colocações do Benjamin, ou melhor, né, o diálogo com o Rodrigo Weimer, né, que tentando buscar, né, essa distinção das formas de narrar a experiência, né, que me chamou a atenção, né, para olhar as entrevistas, né, e tentar perceber isso, né, e me dar conta disso. E isso realmente aparece. É possível, pois, perceber e trazer alguns exemplos dessas marcas de memória acerca do Grupo dos 11. O outro aspecto que quero chamar a atenção
são os vínculos com o presente, que constituem um elemento teórico. Né? Sempre se diz, né? A memória, né, é do presente com o olhar retrospectivo. Né? Por isso até toda aquela questão de se você faz a entrevista, depois faz de novo, ele muda. Sim, se ele mudar, né, a forma dele de compreender aquilo, né, e de processar, né, ele pode efetivamente mudar. E eu sempre digo, né, se a gente pensa os encontros de família, né, as reuniões de domingo, né, que pode contar que a gente sempre vai ver, né, conflitos de memória e essas questões aparecendo, né? Às vezes até memórias apropriadas, né? Daí o primo diz, não foi tu que fez isso com o tio, fui eu que ia pescar com ele, tu não ia, tu era muito novinho, né? Então são esses, né, mecanismos, né? E às vezes brigas com o tempo também se vão, né? Porque as pessoas amadurecem, enxergam aqueles conflitos de uma outra maneira, né? E podem processar aquela memória, né, de uma outra maneira, né? Então, por isso, eu só falar para vocês que é um elemento, né, que a gente sabe disso, né? E essa articulação entre presente e passado, nem sempre ela está explicitada, e às vezes a gente é que tem que buscar, né, esse enraizamento do passado no presente, né, às vezes tem que ser examinado para que melhor possamos compreender as representações do passado que o depoente vai construindo ao longo da entrevista, né? A lógica subjacente à entrevista, que permite compreender a cadeia associativa, ou mesmo que possibilita perceber a relação em uma fala fragmentada, está muitas vezes relacionada com esse presente e a forma como o passado passa a ser retrospectivamente, né, evocado. Como alerta o Alessandro Portelli, mas o realmente importante não é ser a memória apenas um depositário passivo de fatos, mas também um processo ativo de criação de significações. Assim, a utilidade específica das fontes orais para o historiador repousa não tanto em suas habilidades de preservar o passado, quanto nas muitas mudanças forjadas pela memória. Então, às vezes, uma questão, né, daí ele diz assim, estas modificações revelam o esforço dos narradores em buscar sentido no passado e dar forma às suas vidas. Né? Então, aquilo que às vezes, em alguns, hoje não mais, mas antigamente a gente encontrava a fragilidade da memória, né? Para trabalhar, os historiadores, eu sempre digo que foram os últimos a entrar, né, nesse processo e trabalhar com fontes orais, né, por conta de que via, né, a perspectiva da subjetividade e essas mudanças, né, como uma fragilidade. Né? E hoje não é tão fácil de problematizar, mas existem, né, às vezes, bons já trabalhos que a gente pega, onde se problematiza essa mudança, às vezes as confusões, né, sabe, que se criam. Então, são questões que os historiadores têm enfrentado e têm enriquecido. Agora eu tenho que voar. Eu te disse que eu não ia conseguir fazer tudo. Eu sou das prof antigas, que a gente sempre leva mais coisa para a aula. E aqui também não foi muito diferente. Eu trouxe um arsenal de guerra. Eu sabia que não ia dar para usar tudo, mas a gente se sente... Né? Se faltar tempo, a gente usa. Bom, eu vou agora andar para... Na nossa pesquisa, o exame das entrevistas mostra que, em alguns casos, esse vínculo com o presente se revela na própria rememoração, fazendo o próprio entrevistado um contraste entre épocas. Mas, em outras entrevistas, a forma em que assume a rememoração e suas associações exige uma interpretação. A partir dessas considerações teóricas, a distinção na forma de narrar, né, experiência e vivência, e essa relação, essa articulação com o presente, né, eu busquei examinar e compreender as entrevistas, né, e também tentando, né, perceber melhor a construção e esse trabalho da memória. Em primeiro lugar, é possível destacar
relatos em que sobressai a construção da memória da liderança de Leonel Brizola, considerado por muitos entrevistados como o único protagonista da resistência ao golpe de 1964, que estava em gestação. Uma resistência que nem mesmo o presidente João Goulart queria. Comum acreditar a liderança de Brizola todo heroísmo, mesmo que frustrado em seus desdobramentos, presente no enfrentamento contra os golpistas. O relato em torno da liderança hegemoniza muitas memórias. Tudo era feito porque o Brizola tinha pedido e orientado. Outro relato presente nas entrevistas é o dos militantes que atuaram naquele contexto e que se orgulham de ter enfrentado o contexto político repressivo, marcado pela violência estatal, perigosa e tristemente legitimada após o golpe. A transição foi muito rápida, saindo de uma situação em que estavam no poder para, em seguida, vivenciar uma situação em que apareciam como combatentes perseguidos e acusados de subversão. Uma memória difícil, pois com o passar do tempo e com a propaganda do governo militar, foi ganhando força cada dia uma percepção de derrota, de perda e de luto. A luta contra o golpe foi traduzida como subversão pela propaganda do regime, ao que tudo indica, misturado à luta das organizações guerrilheiras, cuja perseguição envolveu a divulgação de cartazes com fotos de pessoas procuradas espalhados em prédios públicos. Contudo, os entrevistados falam de uma militância exercida em um contexto de movimentos políticos e sociais legalizados, ainda na vigência do regime democrático de 1945 e 1964. Essa memória militante passou a contar com as condições de publicidade na medida em que a sociedade assumiu a reparação pública como legal e legítima, o que começou na década de 1990. A lei estadual, então eu estou olhando lá o Rio Grande do Sul, né? A lei estadual reconhecendo a responsabilidade do Estado pelos danos físicos e psicológicos saiu em 1997 e considerou possível indenizações para os que foram perseguidos entre 2 de agosto de 61 e 15 de agosto de 79. Tá? Nós tabulamos esses processos, buscando os membros do PTB e tudo mais. Depois, se alguém se interessar, eu mostro, né, e a gente mostra como é que a gente trabalhou. Essas condições de acolhimento e escuta das denúncias sobre as perseguições e violências da ditadura se intensificaram no século XXI, quando o trabalho da Comissão Nacional de Verdade conseguiu se estruturar. Os resultados para muitos implicados foram frustrantes, mas o reconhecimento da responsabilidade estatal repercutiu e ganhou espaço social, reforçando a dignidade da mobilização política daquele período. O silêncio foi rompido. Neste contexto, uma nova memória militante pôde se fazer ouvir. Existe um sentido político de suas ações no passado e no presente, que se explicitava nas memórias e nos trabalhos das comissões de verdade nacional e regionais. Né? E, pelo menos, um dos nossos entrevistados assume a decisão de falar em face desse contexto. Foi o presente que possibilitou essas memórias e ofereceu novas possibilidades para a construção de significados. Encontramos ainda relatos que, em função de situações equivocadas, se viram envolvidos sob acusações de comunistas subversivos. Eu vou dar uma puladinha aqui, tá? Que eu vou para... Tá? Para essa apresentação, eu selecionei a primeira e a última entrevista que eu e a professora Carla realizamos, tá? E trata-se de apresentar aqui um exercício para ver em que medida a gente pode trabalhar com esse referencial teórico que eu estava pensando e se ele pode auxiliar a trabalhar as entrevistas. Porque, assim, recortar a posição nos entrevistados, isso a gente já fez, tá? Isso é fácil, entende? Agora, trabalhar por dentro essas... algumas questões que aparecem é bem mais difícil. A primeira entrevista que realizamos foi em 27 de maio de 2011 com o Cleto dos Santos, funcionário aposentado da Assembleia Legislativa, então com 71 anos de idade, natural da cidade de Donauai, interior do Rio Grande do Sul. Segundo ele, possui um parentesco distante pela via materna com Leonel Brizola. Participou da política estudantil, chegando a presidir o Grêmio Estudantil do Colégio Júlio de Castilhos.
Destacou a articulação que havia entre a União da Juventude Comunista e também com a União da Juventude Católica. Seu relato revela uma certa divisão, pois admirava as lideranças da Juventude Comunista e chegou a ter tarefas para realizar a mando dos comunistas, mas reforça que seus vínculos eram com o Partido Trabalhista Brasileiro e são creditados à herança paterna. Nas palavras dele, o meu pai era getulista. Eu era criança, ainda em criança, numa campanha do Getúlio em Passo Fundo, eu fui pegado pela mão do meu pai no comício do Getúlio. Então, meu pai era getulista. E o pai dele era amigo do Getúlio. Então, tinham essas origens trabalhistas. E, em seguida, ele corrige. Getulistas, nem trabalhistas eram. Essas marcas familiares vão aparecer em outro momento bem interessante. Na década de 1960, ele relata que tinha voltado para a cidade natal de Nonoai, onde assumiu como presidente do PTB. Em certo momento, destaca que eles passaram a esperar um sinal do Brizola quando este já estava no exílio no Uruguai. Contou que estavam se preparando para agir, realizando reuniões, combinando códigos para comunicações e inseriu novamente em seu relato uma memória familiar. O meu pai era um que era enlouquecido por revolução e pelo Brizola. E ele tinha uma fazenda, não que fosse latifundiário, mas tinha bastante terra. Ele tinha uma fazenda que ficava a 18 quilômetros fora da cidade. Ele escutava o repórter Esso. Sempre estava esperando que desse uma notícia, porque o pai dele foi revolucionário no tempo do Júlio de Castilhos. A revolução que ele está falando deve ser 1893, 1895. Então, ele queria guerra. Então, esse é o espírito. Tinha gente que queria luta, não estava conformado por não ter uma reação contra os militares. E aí ele traz. O Gumercindo Saraiva, naquela época, ele está falando de 1893, 95, foi para o Uruguai, recrutou soldados pagos, mercenários no Uruguai e entrou no Rio Grande do Sul e lutou na Revolução aqui muito tempo. O meu pai estava se espelhando em Gumercindo Saraiva. O Brizola podia ir lá e trazer os uruguaios para lutar no Rio Grande do Sul. O que podemos pensar a partir das colocações de Benjamin, antes destacadas, é que uma tradição de luta ainda era contada, rememorada no âmbito da família de Cleto dos Santos. Então, aquela ideia da tradição, daquilo que passa, aparece ali. O Cleto vai organizar o grupo dos 11 em Nonoai e ele diz assim, bom, cada distrito tinha uma liderança do grupo dos 11. Para depois, nós começamos, era muita gente para se inscrever. Os caras não sabiam realmente o que era. Era um movimento de organização e o Brizola falava na sexta-feira que o povo precisava se organizar. Que quando precisasse fazer algum tipo de movimento, nós aí sabíamos onde estavam as lideranças. E ele diz que mesmo depois que o Brizola sai, eles continuam organizando. Isso é o depoimento dele. Eu vou pular aqui uma partezinha do grupo dele, porque ele vai associar, ele diz que aquilo ali facilitava as eleições municipais e que depois eles podiam se candidatar a vereador e eles tinham ampliado e muito a sua base. É nessa linha que vai a entrevista dele, num certo pragmatismo. Agora eu vou trazer muito rapidamente a última entrevista que nós realizamos no Rio de Janeiro, em março de 2014, com um médico aposentado, Edson Medeiros. Ele, na ocasião, tinha 81 anos. Sua carreira política no PTB foi realizada em Canoas, cidade vizinha de Porto Alegre, onde foi vereador. Também para esse entrevistado, a política aparece como um legado familiar, mas que ele se negou a dar continuidade, relatando que era filho único e que seu pai sofreu muito com as suas prisões, afirmando que, talvez por isso, eu não quis incutir no meu filho. Ele é totalmente apolítico, só se interessa em ganhar dinheiro, fazer a medicina dele, está riquíssimo, com 41 anos.
A articulação do presente do seu relato aparece de modo explícito. Na verdade, o que apareceu como motivação para se expor e contar o que vivenciou em 63 e durante a ditadura foram os trabalhos da Comissão da Verdade. Ele resolveu fazer um depoimento na Comissão da Verdade do Rio de Janeiro. Edson Medeiros foi uma das testemunhas no reconhecimento do torturador Paulo Malhães, pois esteve preso no final de 1970 e início de 71 sob a acusação de participação nos sequestros, sendo torturado na ocasião pela equipe do Paulo Malhães. A perspectiva de contribuir para o esclarecimento do terror promovido pela ditadura foi a sua motivação inicial. O esforço foi para rememorar e relatar os momentos vividos na prisão em 1970. Eu não tenho mais tempo, né? Mas, assim, tem uma parte que é bem interessante. Eu quis muito que ele contasse aquele contexto de Canoas ali, que ele vive. O pai dele era prefeito de Canoas, né? O pai dele tinha fundado o PTB, ele tentou ser vereador pelo PSB, ele fez o discurso de formatura como médico da URGS, e ele disse que ele foi chamado de comunista pelo discurso, e ele se deu conta que aquilo, na época, era vivido como uma coisa boa, não era vivido... E a irresponsabilidade, porque depois ele vai ser identificado nos anos 70, quando dá o sequestro do embaixador suíço. Havia um médico no grupo da vanguarda popular revolucionária, e eles acham, ele se encontra, ele relata isso, ele se encontrou com uma pessoa que conhece ele em Copacabana, chama ele pelo nome e conta para ele que ouvia um programa que ele fazia na rádio e que ele copiava muito o Brizola na rádio. Ele tinha incorporado, quando ele tentou o PSB, não deu, o pai dele convenceu ele a ir para o PTB. E aí ele incorporou, né, ele disse que se encontrava com o Brizola, conversava com o Brizola, né, e o cara reconhece ele. E esse cara era da VPR, é um desaparecido. Depois ele foi assassinado, ele foi torturado. Digamos assim, ele não tem certeza. Essa é a hipótese dele, que foi ali, e por isso que ele foi preso em 63, e aí ele perde todos os empregos dele, e essa é a fala dele, eu estou só, né, contando para vocês. E aí ele diz que nem o consultório particular ele conseguiria manter, porque quem é que ia... Era um cara caçado, que tinha sido caçado, que era acusado de subversivo, comunista, né? E aí que ele vai para o Rio de Janeiro. E aí, no Rio, ele abandona tudo. Tá? Vai trabalhar como médico, né? E depois desse episódio que o cara encontra ele, né? Ele lembra, né, do nome e tudo, né? E depois ele é preso. Ele volta para o Rio Grande do Sul no Natal para visitar a família, e aí o pai dele assiste de novo ele ser preso. Então, as duas prisões, e isso ficou assim bem marcante, assim, né? Mas que é uma reflexão dele, né? Ele está refletindo, né, sobre o que passa depois ele e o pai dele, tá? Então eu só destaquei essas duas, assim, porque eu acho que traz a experiência e a vivência, né? Dá para trabalhar mais fino a entrevista. Eu não daria aqui ainda, né? Mas dá, entende? Eu estou dizendo para quem, né, quiser se inspirar, alguma coisa assim, né? E na entrevista com os assentados, é mais presente ainda essas tradições familiares, assim, essa experiência que vem, tá? E que aquilo que, digamos, alimenta, né, a identidade deles, reforça eles em determinada posição, tá? Então, cheguei ao fim. Eu só botei aqui, ó. O Edson Medeiros é outro pai, é outro getulista, viu? Tá? Assim, o Getúlio está em tudo nas minhas entrevistas. Aparece os trabalhistas, tá? Desses anos 50, 60, a família era getulista. Todos têm história para contar,
Tá? Isso aí é muito... E alguns assentados, tá, fizeram relação já com a liderança do Lula. Tá? Exatamente, já estava, né, o PT, né, ascendendo. Né? Então, eles já sabiam que não tinham mais muito que contar com o trabalhismo. Bom, terminei. Terminei sem a fonte. Vou dar microfonia. Marluza, obrigado por sua fala e pela aula aqui. Eu vou abrir para perguntas. Já tem 2, 3, 4, tem 3, 4 perguntas ali. Mas eu vou me dar o direito de, nessa vez, começar fazendo as perguntas. Fazendo as perguntas, isso aí. Tá bom? É marmelada, mas é porque eu fiquei super interessado nisso. Eu vou dizer, a minha pergunta, Marluza, é para eu gostaria de aprender mais com você, porque você fala do processo judicial que você teve em mãos, né? Para a produção, para esse que gerou o assentamento. Do doutorado. Isso, o assentamento. Eu queria saber um pouco sobre qual a origem, como foi a origem e o processo de desapropriação, se você puder reduzir isso. E eu digo por quê? Porque nesse momento eu tenho um grupo de colegas que está trabalhando comigo justamente com um processo um processo de assentamento. A origem de um assentamento, então nós já fizemos toda a cadeia dominal dele. Então está toda feita da década de 80, que é hoje um assentamento, até o primeiro pedido de sesmaria da área. Nós fizemos tudo isso e a ideia básica ali é que, quer dizer, a terra continua sendo um fator estrutural para pensar a prática política no Brasil. Então, eu queria ouvir um pouco você sobre isso. E uma outra curiosidade é sobre a formação desses assentamentos. Por isso, a minha pergunta é sobre o assentamento. As famílias que foram assentadas, elas são famílias da região ou são famílias de deslocados? Porque, no meu caso, o caso específico da que eu estudo, elas são famílias de deslocados, elas não são da região. O que é um problema sério, inclusive, em relação ao tema da memória, né? Da memória familiar, da memória do grupo. Está formado por um grupo mais heterogêneo. No meu caso, eu gostaria de saber o seu. Vamos lá. Vamos começar lá em cima. Pedroca, ali. Boa tarde a todos. Parabéns, professora, pela apresentação. Foi uma fala muito agradável de se assistir. A minha pergunta, eu vou fazer uma digressão aqui com relação ao que o professor Cristiano perguntou. Ele está falando mais especificamente da história agrária e dos trabalhadores e da terra. Eu vou falar um pouco mais da relação do pesquisador com os movimentos sociais. Bom, nós aqui, todos nós historiadores, né, sabemos que a história ela passou por transformações importantes, onde só a história dos grandes nomes deixou de ser história e passou a existir a história dos movimentos sociais, dos trabalhadores, dos camponeses, das religiões afro-brasileiras, por exemplo, como as que eu estudo, e tantos outros movimentos sociais que não eram estudados e passaram a ser estudados nas últimas décadas, na historiografia brasileira. Mas a gente tem que ter em mente, né, que a relação com os movimentos sociais ela é uma relação que também tem que ser testada. Eu falo no âmbito do pesquisador, na sua relação à produção de conhecimento. Ela tem que ser testada, ela tem que ser colocada à prova, ela tem que ser indagada, né, porque nós sabemos também que todo conhecimento ele deve ser testado porque ele é provisório. Conhecimentos perpétuos são dogmas e fazem parte das religiões. Então, tentando pensar assim, um pouco esse limite da relação entre o pesquisador e os movimentos sociais, no que eu chamo de escrita engajada, que eu percebo um pouco que vai na direção da sua produção, pela sua apresentação. Então, eu vou ler, eu fiz algumas anotações, eu vou ler para ficar mais objetivo e para não perder na fala, né? Então, eu pergunto sobre o lugar do pesquisador na relação entre o que ele estuda e o que ele produz como conhecimento.
Há certa compreensão do intelectual como um ser que paira sobre a sociedade, distante, como um observador privilegiado. Em contrapartida, falou-se também que a história seria mais uma narrativa que se aproxima da literatura. Outra compreensão considera a relação com os movimentos sociais. Pensando a relação do que eu chamo de escrita engajada com a produção do conhecimento, pergunto: existe limites entre a escrita científica e o engajamento? Quais? Todos nós sabemos que quando se fala de algum lugar e com certos objetivos. Porém, quando se assume um compromisso com um projeto político na escrita, não se estaria deixando de problematizar a realidade em busca de respostas, interferindo nela de forma coordenada? Quando digo isso, não estou tratando do compromisso com a democracia. Me refiro às distorções que o engajamento poderia causar a uma escrita científica. Muito obrigado e desculpa a pergunta tão longa. Mas como é que tu parei? Repete ali. Existe limite entre escrita científica e o engajamento. E o engajamento, tá? Isso. Tá bom, tá bom. Tá. E aí, quando eu falo assim, existe pensar as possíveis distorções do engajamento na escrita científica. Eu acho que as mesas que estão tendo, né, em especial nessa semana, né, elas vão ser muito marcadas pelo contexto que a gente está vivendo agora, né? Principalmente quando a gente pensa da apropriação da memória, né, das lutas que houveram com a própria, eu vou dizer, história pública, né, com a própria concepção geral, né, o que é esse ad hegemônico na cultura brasileira e esse sentido, né? Eu sou militante da UJC, sabe? E é muito massa, assim, ouvir uma pesquisa, sabe, tratando de camaradas que caíram na luta pela democratização, né? Mas a minha pergunta, ela vai mais no sentido de dois fatores, né? A primeira era saber, porque assim, o modelo de organização que o Grupo dos 11 propunha, pelo que me pareceu, ele era muito em um sentido de um partido organizado, não num sentido leninista, mas essa questão de se organizar em células, sabe, se preparar por um comando superior. E aí eu queria saber, porque o Brizola ele sempre falava, né, que aqui no Brasil as reformas elas sempre têm que vir com uma pimenta revolucionária, né? E aí eu queria saber se havia algum vínculo entre essas leituras, né, levando em conta inclusive que naquela época, né, o PCB ele era basicamente ainda em conteste, foi o maior partido da história do país, né, com 3% do eleitorado sendo filiado a ele. E a outra questão é de que, segunda-feira, a gente estava tendo uma mesa sobre Chile, né? E nessa mesa a gente discutiu o fato de que, mesmo os chilenos fazendo uma grande apropriação, eu diria uma metabolização de seu passado, com a ditadura do Pinochet, ainda houve o rechaço e ainda houve uma série de movimentos reacionários que se agravaram no Chile, né, em defesa do pinochetismo e outras questões. E aí eu queria saber como essa luta que ocorreu, principalmente na região sul do país, né, ainda reverbera dentro dos setores do campesinato, sabe? Como é feita essa apropriação, sabe? Se existe esse trato da memória, essas questões assim de maneira geral. Obrigado. Inclusive, eu achei seu trabalho muito bom mesmo. Tá bom, obrigada. Se eu puder responder. Professora, queria sim. parabenizá-la, antes de mais nada. Gostei muito da sua fala e acho que aqui para a proposta do colóquio foi muito boa, em função, inclusive, acho que tem uma aproximação com a apresentação do Sebastião de ontem, que é esse lugar da entrevista, né? Então, enquanto que no trabalho do Sebastião ontem a entrevista ela articula no campo da história, a gente diria a história oral e a imagem, né? No seu acho que fica muito clara a questão da história oral e da política. Talvez, então, se você pudesse aprofundar um pouco mais a sua fala, que você foi apontando em alguns momentos, né, esse lugar da história oral. E eu digo como alguém também que trabalhou muito com história oral, com imagem e com o contexto, né, dos anos 60 do Rio Grande do Sul, né? Então,
Queria escutar um pouco sobre isso. E aí, de forma mais detida, então é uma pergunta e meia, não chega a ser duas, é uma pergunta e meia. Queria que você falasse um pouquinho sobre como você compreende o brizolismo, se você compreende o brizolismo como parte de uma cultura política de esquerda, o que há de específico no brizolismo, porque me pareceu que você, inclusive, insinuou um pouco no seu trabalho, né, essa dimensão afetiva, né, das tradições familiares e tudo mais, como é que isso se configura, porque eu vi um pouco isso também pesquisando no meu trabalho, né, tem uma coisa da educação, por exemplo, sim, né, sim, dos valores, sim. Então tem as brizoletas no Rio Grande do Sul. Isso, isso aparece. No caso que eu trabalhei no doutorado, era uma cooperativa de artistas para a produção de obras voltadas ao folclore, a valorização do nacional, né, o nacional que hoje em dia está tão, né, está tão degradado, mas era um componente importante, sim, das esquerdas e no brizolismo. Então, é isso. Desculpe-me se me alonguei. Ótimo. Ótimo. Bom... Deixa eu só ver se eu acho que deve ter mais... Se tem mais uma pergunta, a gente fecha. Tem mais alguma pergunta? Giane, eu sabia que tinha, porque começou a falar sobre oralidade, o Giane acendeu os olhos ali. Falou sobre oralidade, o Giane deu uma... Bom, gente, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria, primeiramente, Marluza, de te cumprimentar pela apresentação, né? Te agradecer pela conferência. Achei muito interessante o seu trabalho e realmente é isso, né? Falou de história oral, já, né, acendeu a luz aqui. Marluza, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre como foi, né, esse trabalho com a história oral, esses bastidores da história oral. Nós estamos com vários discentes aqui da graduação e da pós-graduação, né, alguns alunos da minha disciplina de História Oral, da pós-graduação, e seria muito legal também compartilhar com eles, né, como é que foi essa experiência, como é que você chegou até as pessoas, como é que vocês montaram, né, a rede de entrevistados, como se deu isso, né? Se houve resistência a entrevistas, muitas recusas, ou se no momento que vocês produziram as entrevistas já havia uma vontade de falar dessa experiência, enfim, esses bastidores da história oral e que interferem na nossa pesquisa. Enfim, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. E principalmente sobre os assentados. Eu fiquei muito curioso, né, com o trabalho que você desenvolveu com eles, com essa proposta de reforma agrária que acontece, né, nesse período, que é muito interessante, esses projetos de reforma agrária do Rio Grande do Sul. Né? Minha família vem do norte do Rio Grande do Sul e ali também é uma região, né, de projetos envolvidos, inclusive na época do Brizola, né? Eu visitei, inclusive, alguns projetos muito interessantes, por sinal. Né? Eu fico curioso para saber o que apareceu nas entrevistas, como eles falam dessa experiência. Obrigado. Tá ótimo. Tá. Pouca coisa. Não, eu vou começar pelo que eu acho que é o desafio maior, que é o limite entre essa escrita científica e o engajamento. Tá? E por que eu vou te trazer isso? Eu acho que existe uma grande ilusão sobre a escrita científica. E isso já vem sendo desmontado, não é de hoje. Quando Marx fala em ideologia, quando Freud fala de inconsciente, nós não somos transparentes. Às vezes, a gente se dá conta das reais motivações pelo qual a gente mergulha num trabalho lá adiante. Tá? Então, essa ideia, essa escrita científica sem tu ter parte, ela não existe. Tá? Então, esse é um ponto. E isso não é uma questão que tu tem que voltar muito. Isso é uma questão que, a partir ali da emergência, daquilo que se chama crise de paradigmas, a crise do paradigma dominante, que aquele Boaventura dos Santos caracteriza bem o que é esse paradigma dominante, né? Embora a segunda parte do livro do Boaventura ele errou, né? Ele faz uma projeção, ele achava que os novos paradigmas teriam como força propulsora as humanas. E nós não estamos vendo isso. Nós estamos submetidos a uma pressão medonha, nós das humanas. Tá? Então, só para te dizer assim, então, eu já partiria disso. Tá? Entende? Assim, não há como nos pensar
tábua rasa. Se tu, mesmo que se tu disser, né, ah, não, né, eu não vou, né, aí, se tu não explicitar as tuas concepções, os teus valores junto, tá? Porque isso também vem junto, eles vão estar subentendidos. Aí o teu crítico lá, posteriormente, vai ler e vai dizer, bah, olha aqui, tá? Aparece. A historiografia sempre diz, né, que às vezes se revela a época que o historiador produz. Ela está junto. Tá? Então, sabe assim, ó, então não sei se essa pergunta, se a gente não teria que repensar a pergunta, entende? Sabe? Para nós achar um caminho, né? E eu não sei se essas palavras, por exemplo, engajamento, não tem, sabe, uma marca, né? Porque engajamento é uma parte. Agora eu vou te colocar a minha experiência, talvez já sirva para já começar a responder outras, né? A minha orientadora fazia uma pressão maluca, porque ela queria que eu fosse entrevistar os latifundiários, os fazendeiros, porque eles estão lá ainda, pessoal. Eles estão lá, eles convivem junto. E o que é pior, porque no início o Estado administrava uma associação responsável por todo o aparato da irrigação, porque aquilo é uma obra monumental, né? E depois passou a ser administrado pelos usuários. Então, tu tem os assentados, que são usuários, e todos os latifundiários. Então, eles estão lá dentro. Eles estão juntos. Eu não consegui mexer nisso. Tá? Mas, quando ela me dizia, né, vai entrevistar, na minha cabeça eu não conseguia. Porque, de alguma forma, é bem como tu diz, eu já tinha um lado. E o lado que eu queria ouvir era deles, era a história dos assentados. Eu queria enxergar o latifundiário só pela perspectiva do assentado. Mas sabendo que ali, lembra que eu disse aqui, que eu disse para vocês, que eu fazia essa entrevista, ficava meio assim, né? E aí, quando eu fui ver, estava tudo, né? Tudo que eles falaram, as coisas mais assim que eu digo, né? Estava lá. Aquilo tinha acontecido. Tá? Tinha um recorte de jornal, porque a Inspetoria de Terras, ela junta tudo, né? Ela documentava tudo, ela fazia relatórios para o Estado, etc. Tá? Mas, no teu caso, vamos repensar essa pergunta aí para nos situar melhor, porque, às vezes, a gente coloca a pergunta de maneira... Sabe? Porque, assim, ó, não vai dar para nós negar que tu tem parte, sempre, mesmo quando tu nega. Bom, a primeira foi... que eu achei que essa é a mais desafiante, essa aí nos pega no coração, e é uma questão que está aí agora na acusação dos bolsonaristas. Não, ele tem toda a razão de estar preocupado, de trazer isso para a gente pensar, explicitar isso, né? Porque nós estamos sendo acusados. Né? Nós estamos sendo... iniciou um processo de desprestígio, né, da área das ciências humanas, né, por conta, né, dessas acusações. Né? Não é o termo engajamento, eles acham que nós manipulamos, é pior. O engajamento é leve. Né? Eles acham que a gente manipula, né, faz histórias, etc. E, assim, posso te dizer, até mesmo gente que passou pelos bancos das universidades repete isso. Tá? Então, assim, ó, nós temos muitos desafios, assim, como prof, né, os nossos alunos dessa área também, né, carregam junto com a gente essas reflexões e essas questões. Tá? Então, acho que colocou, a questão está posta, né? Só que eu acho que nós não podemos fugir. Nós, nas concepções, nos conceitos que tu assume, tu vai ter aí, né, o posicionamento. Né? Eu sempre tive aquilo que eu disse, eu tenho cuidado nas entrevistas, né, eu sou cautelosa, eu também sou cautelosa na escrita ali, nessa coisa. Eu fiz todo um exercício, né, nas orientações para me despir um pouco, porque às vezes tu vai pronto, assim, né, e o aluno também vem pronto, né, então tu tem que recuar com ele, né, vamos olhar, abre o teu olhar, né, para
Pelo menos as marcas vão vir, mas pelo menos tu trabalha elas melhor, tá? E tu sabe o que tu está fazendo, tá? Agora deixa eu ver o que eu vou, por onde eu vou agora. A questão dos movimentos sociais ali, eu acho que pegou um pouco também, né? Isso o que eu posso dizer naquele contexto ali, né? O PTB está grudado, é o PTB que está instigando. Eles criam um master, é o Movimento dos Agricultores Sem Terra. O MST não é o primeiro, é o master criado, mas assim, tudo que eu vi é um braço do PTB. E nas entrevistas, o que apareceu? Eles se engajam porque era do governo. Tu entende? Então, ali naquele... Por isso que até eu digo o título é por isso, a difícil... ali, como é que eu botei? Eu digo, a memória e militância, a difícil construção de uma cultura democrática no Brasil. Porque, na verdade, eles estão grudados no governo e ele vai... Teve um assentado que disse assim que o patrão dele, tá? Ele era... Agora, respondendo a tua, eles são daquela região, eu mapeei. E ali tu tem, isso é quase no delta do Camaquã, ali, tu conhece o Camaquã, a região dos arrozeiros. E aí eu encontrei umas gambiarra tenebrosa, porque o Brizola cria 4 núcleos, tá? E cada núcleo tem uma cooperativa. A minha orientadora queria que eu dissesse que era único, e eu digo que era o primeiro, né? Que o Brizola era pioneiro, porque é um núcleo urbano. Eles recebem um terreno na cidadezinha, então eles têm praça, eles têm igreja, eles vão ter logo clube, a cooperativa imediatamente, tá? E eles têm a área rural, tá? Então o núcleo com a escola, sabe? Tudo, né? Então e eles criaram 4 núcleos e aí desaparece um núcleo, né? E eu comecei a ir atrás. Eles trocaram, e aí eu descobri um estudo sobre solo. Era a região com o solo mais rico para o arroz. Eles garfiaram dos assentados. Eles quem? Os latifundiários. A turma do entorno. Por que eu chamo eles de latifundiário? E agora vem o processo. O meu processo judicial foi peso pesado. A Inspetoria de Terras tinha levantado os autos de medição do século XIX da região. Tu tem que pegar aquele livro que eu trouxe. Naquele livro está lá, esses autos. Então, eles estudaram os funcionários, tá? Agora vocês vão me matar. Eu nunca consegui saber se o cara era brizolista ou não, mas eu desconfio que sim. Ele me abriu tudo. Tá? Eu tinha um velhinho, tá, que me levou até onde estava a documentação da Inspetoria de Terra do Camaquã, tudo solto. Tá? Eu fiz assim, ó, agora de novo, tá? Um pouquinho da Marluza para vocês. Eu trabalhei a documentação, usei a documentação na tese, depois eu fiz um projeto, captei verba na nossa FAPERGS e organizei a documentação da Inspetoria de Terras com os alunos e deixei organizadinho, tá? E eu fiz isso no mestrado também. No mestrado eu trabalhei com ferrovia e organizei toda... Depois, tá? Não antes, viu? A gente termina as teses, depois a gente pode fazer esses auxílios, né? Mas esses autos de medição tinham sido trabalhados pela inspetoria e eu também trabalhei eles e eles vão para dentro do processo judicial. Aí, pessoal, essa história agrária com a questão terra, tá? Eu achei, se não me engano é Holston, com H. O cara tinha feito um trabalho em São Paulo, tá? Era um estudo de um litígio de terra em São Paulo. E ele me deu assim
Depois que eu li ele, eu fui atrás até de antropologia jurídica, porque ele dizia assim, que a lei de terra no Brasil não foi feita para resolver nada. Ao contrário. E é isso que eu encontro nesses autos de medição, entende? Que eu mergulhei. Depois, o processo de desapropriação é uma guerra do governo tentando, tá? E o judiciário sendo, de alguma forma, instrumentalizado e travando, tornando moroso, né? Que nem eu te disse, eles desmontaram tudo que o Brizola tinha feito. Só não conseguiram pegar as terras de volta, só no núcleo 4 lá que desapareceu, mas que foi uma coisa que foi feita antes até do, sabe? Eu acho que até teve membros do governo do Brizola junto, se não me engano, é porque sempre tem também, né? Tem as partes de dentro, né? Tá? Assim, ó, no livro aquele que eu deixei aí para você, depois posso mandar mais se interessar para o grupo, né? Mas tem um capítulo que eu discuto só a questão legal, né? No meu caso lá, mas que aí tu vai ver que tem uma referência, assim, né, que eu busquei, né? Mas eu vou um pouco nessa linha do Ralston, que o Ralston foi, porque tu não vai encontrar. E até ele diz da ilusão que a gente tem nesse voltar, e porque o auto de medição faz isso, né? Tu te possibilita fazer, né, isso, né? O processo judicial esse está lá no Camaquã ainda. Eles são um pouco assim, eles preservam, sabe? Assim, eles não quiseram doar para o arquivo de Porto Alegre lá, nem nada, para a memória judicial, mas eu fiz encarga, então eu tenho até hoje. O que significa isso? Um advogado foi lá e pediu para examinar o processo. Isso legal, etc. E ele, no escritório dele, com as meninas lá e meninos que sabem fazer isso, copiou o processo para mim, porque tem que copiar na ordem. Tá? E aí eu estava com o processo todo na mão. Tá? Mas isso eu estou falando aqui do doutorado. Tá? Posso ir mais agora, mais um pouquinho aqui, vamos ver. O tipo de organização, mas tu sabe que eles não... Assim, foi tão pouco tempo, né? Mas é isso que tu está dizendo mesmo. Era um comando. Porque o futebol, né? No futebol não tem o capitão, né? Eles não têm o técnico, eles têm uma estrutura hierárquica, né? Então aquilo já era, né? Por isso que ele dizia, eles sabem, eles já estão familiarizados, né? Mas assim, ó, eu encontrei fichas da polícia da região de Gaurama, uma região lá do Planalto, 3 municípios, né? E nas fichinhas, uma das perguntas era como é que ele tinha entrado no grupo dos 11. E aparecia educação, que o Ivan falou, aparecia a questão da reforma agrária, apareceu muito, que o Brizola ia fazer reforma agrária. Então, a gente percebe assim, que o envolvimento deles, né, assim, era isso que o Cleto declara na entrevista, que eles, na verdade, não sabiam no que estava entrando. E aquilo que eu disse, que eu fiquei com a percepção, que eles entram porque eles estão com o governo. Entende? Então, aí, para fazer uma reflexão, né, sobre o que é esse movimento de organização, né? Eu, particularmente, agora respondo o outro aí, né, que é o brizolismo, né? O brizolismo, né? Eu também tenho tradição familiar brizolista e comunista. Eu enxergo esse dilema aqui, porque isso atravessou a família. A brizolista, mãe, e o comunista, meu pai. Mas então, assim, eu sou muito, sim, tem uma certa, né, identidade com isso aqui. Então, como é que eu enxerguei o Brizola? Quando o Brizola é governador do Rio Grande do Sul, que eu mergulho ali e olho aquela política agrária dele, tá, e que ali tem uma disputa, daí o Paulo Schilling vai ser um membro do governo Brizola,
e aí o PRR se retira, né? Então tu tem toda uma confrontação nos 2 últimos anos do governo dele. Mas quando eu olhei que política era essa que ele estava fazendo do ponto de vista de que organismos, a legislação, aí que eu tive aquele insight da expansão da estrutura do Estado. E, no fundo, ele previa que pudesse, ali dentro, funcionar o latifundiário e funcionar o arrendatário, o posseiro, o que fosse, e que pudessem construir. Aí onde é que ele está? Na conciliação, que é a tradição do trabalhismo, né? A tradição do trabalhismo é buscar essa linha do meio, né? Mas quando ele, aquilo que eu disse para vocês, ele cresceu muito com 61, com a legalidade, ele se projetou ali, né? E descobriu também aquela capacidade oratória dele, ele usa rádio, né, enlouquecidamente, e muitos contam que diz que ele falava sempre, assim, que ele se perdia, né? Que o programa tinha um tempo e que as pessoas dormiam e acordavam, e diz que ele continuava falando. Diz que era uma coisa assim, né, bem, né, enlouquecida, mas uma capacidade de comunicação, né, e de traduzir, digamos assim, né, as coisas, né, numa linguagem muito simplória. E o que aparece ali, né, desde o início, um pouco a insatisfação dele com o Jango, e que depois vai virar uma briga, né, com o João Goulart. E tem o Ney Borges, que foi um dos entrevistados nosso, ele disse que ele tinha insatisfação com o próprio partido, que ele enxergava, né, aquele conservadorismo, e ele enxergava. Então, quando ele diz que quando ele começa a pensar e falar nessa organização, era um pouco porque ele não confiava nos diretórios, porque aí muitos diziam para ele: por que tu não usa o diretório? Por que tu não usa o partido? Como é que tu está criando, né, um outro, né, aparato ali? Ali, efetivamente, tem um outro enfrentamento, ele está dentro do Congresso, né? E eles fecham, né, a quantidade de projetos de reforma agrária, e nada consegue. E a própria ideia, se a gente pensar, né, o que queriam? Eles queriam um reformismo, né? Era reformas de base. Então, você não tem assim, né, um projeto de desmonte, de mudança, de alternativa. O que eu acho que dá para a gente, que eu gostaria de estudar melhor, é o diálogo dele com o resto da esquerda, o diálogo dele com a Reis, o diálogo dele com o Julião. E isso que eu te digo, quando ele entrou no campo, né, ele está fazendo frente ao Julião, ele está tentando desbancar os comunistas. Tá? Os comunistas tinham decidido... Não, eu tenho que parar. É que os comunistas tinham entrado com eles dentro do sindicato. Tem um congresso, não sei se é 56, 58 ali, não lembro mais, mas tem um congresso, os comunistas decidem que não iam mais fazer aquele sindicato urbano, né, industrial, alternativo, e que iam entrar para dentro. E tem um trabalho que levanta, e tem os comunistas que vão entrando. Então, isso é uma percepção da fragilidade do João Goulart, entende? E quando os caras dizem, os comunistas estão aí, os comunistas estão dentro, porque ali já estava. E o PTB entrando na questão agrária, no movimento rural, criando o Master, ele estava, de alguma forma, entende? Competindo, eu digo, disputando as almas. Entendeu? Sei lá, eu não respondi para todo mundo, mas, né? Não, respondeu sim. A gente conversa. Isso. Marluza, Desculpa, pessoal, eu sou muito entusiasmada. Viu? Então, desculpa o meu papel como carrasco aqui, mas eu entendo perfeitamente, eu tenho certeza que todos os colegas aqui entendem, e aqueles que não entendem, os alunos que não entendem, espero que um dia entendam o que é essa energia e felicidade
quando a gente está falando da nossa experiência de pesquisa. A quantidade de informações que não estão registradas em artigo, em livro, e a euforia que provoca essa partilha dessa experiência na pesquisa, na própria fonte, na historiografia, no seu objeto. Então, desculpe ser o carrasco, mas eu compartilho dessa energia, dessa felicidade quando falo também sobre minhas pesquisas. Bom, mais uma vez eu quero agradecer muito, Marluza, a sua fala, a sua intervenção e o debate. E gostaria, então, de chamar o Wilson para vir compor a mesa. Eu posso me tirar. Pode sim. Então, E o Wilson e depois a Carolina. Tá bom? Muito obrigado, Marluza.